Saudações a você, meu amigo, minha amiga, você que é um microempresário, você que tem um pequeno negócio, você que é um prestador de serviços. Hoje o assunto, nós vamos falar de criatividade e inovação. Você já escutou falar sobre criatividade e inovação aí, principalmente na era em que nós estamos vivendo, nessa época que nós estamos vivendo, que é a época do coronavírus? Poxa, eu vou te falar, eu já vi um punhado de gente, um tanto de gente falando que depois que passar essa pandemia, depois que passar, que voltar ao normal, entre aspas, que normal não vai voltar mais, o nosso novo normal será outro normal, que as pessoas vão ter que ser criativas, que as pessoas vão ter que ter inovação nos seus negócios. Bom, eu já vi muita gente falando isso, mas eu tenho, às vezes a pessoa fica assim pensando, cara, mas eu vou ter que ser criativo, eu vou ter que fazer inovação no meu negócio? Será que eu vou ter que inovar meu comércio? Será que eu vou ter que inovar o meu açougue, a minha mercearia? Será que eu vou ter que inovar a minha loja? Como é que vai ser isso daí? E muita gente fica preocupado de achar que não tem essa ideia, que não tem essa cabeça para inovação. Mas eu tenho para vocês duas notícias. A primeira notícia é que sim, você vai ter que inovar, você vai ter que ser criativo. Por quê? Porque as pessoas mudaram, não só os seus clientes, a forma como eles veem o comércio, as formas como eles vão ao comércio, as formas como eles fazem suas compras, a forma como eles pensam no que precisa ou não precisa comprar, tudo isso vai mudar, como já está mudando, como já mudou. Outra coisa também é os seus colaboradores, a forma de lidar com os colaboradores e seus funcionários, a forma de lidar com os seus fornecedores, a forma de lidar às vezes até consigo mesmo. Tudo isso está mudando e tudo isso vai mudar. Então, as pessoas, quem está no comércio, vai ter sim que ser criativo e que fazer algum tipo de inovação ou inovações no seu negócio. Mas também tem uma segunda notícia nisso daí. Inovar, criatividade, isso é treino. Todo mundo pode fazer, todo mundo tem como fazer. As coisas não são assim, porque muitas vezes a gente pensa que quem é criativo já nasceu criativo. Existem algumas grandes empresas que têm até departamento de criatividade e inovação. E as pessoas que trabalham lá, as pessoas que conseguem esse tipo de emprego, são pessoas ditas criativas. Cara, mas eles são criativos porque eles treinam isso o dia inteiro, é o trabalho deles. É o que eles fazem todos os dias. Porque criatividade é treino, criatividade é a pessoa ser criativa, tentar ser criativa sempre. Isso não é difícil. Ninguém nasce com um carimbo na testa que esse é criativo, aquele não é. Esse é criativo, aquele não é. Ninguém nasce assim. As pessoas têm que gerir essa criatividade. E aí então vamos fazer o seguinte, vamos organizar esse negócio então. Porque as pessoas perguntam, mas Geraldo, será então que eu posso ser criativo? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora há pouco, durante essa pandemia, em que minha filha está dentro de casa e que eu tive que ser criativo para fazer as brincadeiras com ela do dia a dia. E aí eu procurei na internet algumas coisas que a gente pudesse fazer com materiais recicláveis, né? Rolo de papel higiênico, jornal e revistas velhos, pregador de roupa, esse tipo de coisa, tinta guache. E você olha aquelas pessoas fazendo esses vídeos de internet, ensinando como é que faz essas brincadeiras com as crianças, você pensa logo assim, caramba, como que esse povo é criativo. Eu não tenho essas ideias nunca para fazer uma coisa dessa. E no entanto, isso aí é porque eles trabalham com isso, eles são criativos, porque é o trabalho deles, eles treinam ser criativos o tempo todo. Essas pessoas são treinadas para olhar algum tipo de material e já imaginar o que pode ser feito com aquilo ali de brincadeira, de ludicidade. Então isso tudo é treino. Mas vamos lá então, vamos organizar. Criatividade e inovação, que são agora duas palavras
que são chaves para os próximos anos. Porque as pessoas vão ter que ser criativas, até porque muitas delas não estão tendo mais as mesmas conexões interpessoais que existiam antigamente. Então as pessoas têm que ser criativas para elas poderem aplicar no seu negócio, aplicar até na vida própria, na vida pessoal, algum tipo de inovação, porque inovação vai gerar valor para ele ou para alguma outra pessoa. E a criatividade e inovação, elas estão de mãos dadas. Por quê? Porque criatividade é o pensar, criatividade é o observar, criatividade são as ideias. Só que essas ideias, todo mundo tem o tempo todo aos montes, essas ideias. Ideias a gente tem aí aos montes para lá e para cá. As pessoas todas têm ideias. Muitas pessoas têm até o dom de ter ideia para os outros. Né? As pessoas dão ideia para cá, dão ideia para lá. Se você conversar com certas pessoas, te dão um punhado de ideia do que você tem que fazer. Mas aí é que entra a inovação. Porque do mesmo jeito que a criatividade são as ideias, a forma de pensar, a inovação é a mão na massa. A inovação é o fazer. Inovação é a prática. Só que a gente não pode confundir inovação com invenção. São duas coisas diferentes. A inovação é quando você pega algo que já existe e melhora aquilo ali. Ou para uma nova função, quando você pega algo que existe e você arruma uma forma diferente de fazer aquilo ali. Ou você vai tentar bolar uma forma de ter a mesma produção, com menor gasto de energia, com menos trabalho. Isso é inovação. Só que a inovação não precisa de pegar o seu comércio, não precisa de pegar o seu negócio e virar de cabeça para baixo. Não! Alguma prática, alguma ação que seja pequena, mas que gere valor, que gere melhoria, ou para os seus clientes, ou para você, ou para o seu funcionário, mas essa melhoria para qualquer que seja essas pessoas, vai ser uma melhoria, obviamente, para o seu negócio. Isso é inovação. Agora, como que uma pessoa que acha, que tem essa crença, que fala que não tem essas ideias de criatividade, de inovação, como é que ela treina isso daí? Então vamos lá, algumas dicas então que são práticas. A primeira coisa é treino. Inove sempre. Tenha sempre um olhar crítico para as coisas. Tudo que você puder ver dentro do seu comércio, dentro da sua casa, dentro do seu meio de convivência social, sempre treine olhar para aquilo e pensar como que eu poderia fazer diferente. Como que eu posso fazer aquela tarefa de uma forma mais fácil? Aliás, meu amigo, minha amiga, essa pergunta como, ela é crucial. A pergunta como fazer vai te dar uma chuva de ideias, vai te dar um montão de ideias e aí vai pintar, vai aparecer para você alguma coisa que você pode pensar e você pode usar. Então sempre pergunte, como eu posso melhorar? Como eu posso fazer? Treine fazer isso sempre. Tá qualquer coisa que tenha na sua casa, que tenha no seu dia a dia, que tenha lá no seu negócio. Outra coisa é sempre fugir da rotina. Quando você foge da rotina, no caminho, no trajeto que você faz para sua casa, no trajeto que você faz para o clube, no trajeto que você volta para casa, a sua rotina do dia a dia, aquela rotina que você chega no seu comércio, que você abre as portas do seu comércio, que você coloca sempre os artefatos nos mesmos lugares, mude essa rotina. Mude a rotina, inclusive, do que você faz dentro de casa. Se você chega em casa todas as tardes, todos os inícios de noite e faz sempre as mesmas coisas, mude essa rotina. Tente chegar em casa hoje e ao invés de primeiro jantar para depois tomar banho, tome um banho, brinque com seu filho,
para depois jantar. Depois, no outro dia, na outra semana, primeiro chega em casa, converse com a sua esposa, senta para jantar, para depois tomar banho. Ou seja, muda a sua forma de você trabalhar o que o seu cérebro já chama de rotina. Isso é importantíssimo para a gente ter mais criatividade. Outra coisa, converse com pessoas diferentes. Muitas pessoas, no seu dia a dia, entra semana, sai semana, entra semana, sai semana, conversa sempre com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas da família, com as mesmas pessoas do seu comércio, com as mesmas pessoas dentro do seu comércio, lá com os colaboradores, com os seus funcionários. Às vezes, a maioria dos clientes são os mesmos clientes, com os mesmos papos, com os mesmos assuntos. Mude, conversa com pessoas diferentes. Pega a sua agenda de telefone. Telefone para um amigo que há muito você não vê. Pegue lá no clube, pega lá, saia e conversa, puxe papo com pessoas diferentes. Isso vai te dar um treinamento para sua mente, para sua cabeça ter maior criatividade com as coisas. Outra coisa, sempre relaxar. Eu sei que isso daí é difícil para muita gente, inclusive pode ser difícil para você. Já foi para mim. O relaxar, o ócio, o ficar à toa, o sentar na varanda de casa e olhar para o nada. Porque quando a gente descansa o que está martelando aqui dentro, quando a gente descansa a nossa mente, a criatividade, ela se toma aquele lugar. Você começa sempre a perceber coisas diferentes, imagens diferentes. Você começa a pensar em formas diferentes daquilo. O que eu faria se estivesse no lugar de fulano de tal? O que eu faria se eu fosse aquele animal assim assado? Ou seja, esse ócio, esse nada, esse relaxar vai treinar você para ser mais criativo. Outra coisa, não controle o medo de inovar, não controle o medo que você tem para ter criatividade. Deixe ter medo, mas conviva com ele. Aquele medo, às vezes, é uma forma de você se proteger. Nós, seres humanos, nós temos sempre uma forma de nos proteger das coisas ruins que podem acontecer. E toda vez que a gente pensa em criatividade, em inovação, em coisas diferentes, isso naturalmente vai ter aquele medo. Não tem problema, tenha o medo, assuma esse medo. Mas assuma esse medo sempre com o propósito de vencê-lo, com aquele propósito de fazer o diferente. Eu estou com medo, pode dar errado, mas eu vou fazer. Eu vou testar para fazer. Isso aí vai abrir a sua porta, abrir a sua mente para ter criatividade. Outra coisa importantíssima, cada criatividade é uma porta aberta para novas criatividades. Você já esteve, por exemplo, em algum lugar diferente? Algum lugar que você faça uma caminhada, uma montanha, uma trilha, subir um pico? Alguma coisa que você, quando anda por aquela trilha, quando anda por aquele caminho desconhecido, você sempre está pensando assim, depois daquela curva, depois daquele morro, o que será que tem ali? Quando você alcança aquele lugar, você descortina novas visões, você vê novos caminhos. Com a criatividade é a mesma coisa. Toda vez que você começa, toda vez que você consegue fazer algo criativo que te dá aquele prazer de ter conseguido, isso abre novas portas para outras criatividades. Abre novas portas para você pensar diferente de outras formas. E isso vai acontecendo em cadeia. E você consegue ter aquilo que você achava lá no início, lembra? Lá no início que você não tinha, que era ter criatividade. Agora, quais são os riscos que a pessoa tem? Quais são os bloqueios para a criatividade? Os bloqueios para a criatividade, primeira coisa, é isso que às vezes pode estar acontecendo com você, é achar que não é criativo. Esse aí é o primeiro bloqueio para a criatividade, porque quando você acha que não é, você realmente não vai ser. Aliás, já dizia Henry Ford, lá nos idos de 1920, se você acha que não consegue, você está certo. Mas se você acha que consegue, você está certo também.
basta querer. Então, o primeiro bloqueio para a criatividade é achar que não é criativo. A segunda coisa, o segundo bloqueio para a criatividade é você achar que tem que acertar. Você achar que aquilo que você vai criar, aquilo que você vai inovar, você tem que acertar, não pode dar errado. Esse aí é o segundo bloqueio. Porque quando você acha que você tem que atirar flecha e ela tem que ir no alvo, que você não pode errar nem 1 milímetro para um lado ou para o outro, você se bloqueia. Você paralisa. E essa paralisação é um bloqueio para a criatividade. Outra coisa é a gente ter que dar sempre as respostas certas. Sempre as respostas certas. Achar que as coisas estão sempre no seu ideal. Não, muita coisa vai fugir do ideal. Muita coisa vai fugir daquilo que você não quer. Às vezes você tem que ter criatividade de fazer uma inovação para uma certa ação e vai acabar acertando outra. E se você achar que tem que ser sempre aquilo que tem que fazer, sempre aquela, isso bloqueia a sua criatividade. Outra coisa importante, isso aqui agora é muito legal. Toda vez que você for pensar na solução de algum problema, toda vez que você tiver que ter criatividade para solucionar algo, tente colocar no papel uma chuva, um tantão de ideias, mesmo que essas ideias sejam completamente esdrúxulas, mesmo que essas ideias sejam ideias completamente fora de nexo, mas coloca, muitas vezes são dessas ideias que a gente acha que são completamente loucas, é que surge uma criatividade, é que surge aquela chave, é que surge justamente aquela ação para a inovação. Eu vou contar um caso para vocês muito bacana. Numa empresa dos Estados Unidos, o dono da empresa, né, o gerente, estava preocupado porque algumas ações em que os funcionários tinham que realizar, essas ações elas tinham que ser muito focadas, tinham que ter muita atenção naquilo que estava realizando. Só que os funcionários, por um motivo qualquer, eles estavam perdendo esse foco, perdendo essa atenção naquela ação que eles tinham que fazer. E aí, esse gerente, ele propôs às pessoas darem ideias do que fazer, para que aqueles funcionários que tinham que ter aquele foco, que tinham que ter aquela atenção total no que estava fazendo, e que não estava tendo essa atenção total, estava se perdendo e a produtividade tinha caído muito. E dentro tanto de ideias que surgiu para contornar essa situação, para resolver esse problema, uma das ideias foi, uma pessoa, por brincadeira, virou e falou assim, para que as pessoas, que esses funcionários não percam a sua atenção, só se tirar os olhos dela. E isso foi uma brincadeira, uma coisa assim uma ideia que foi o que a gente chama de ideia esdrúxula, ideia louca. Mas, meu amigo, sabe o que aconteceu? Quando o gerente, quando a pessoa que era responsável por essas criatividades, leu aquela ideia de que, para que os funcionários tivessem realmente a atenção do que estava fazendo, só se tirasse os olhos dele, girou aquela chave. O que essa empresa fez? Ela simplesmente trocou os funcionários que tinham a visão perfeita por funcionários que tinham defeitos de visão. Olha só que legal! O que aconteceu foi que essa empresa recrutou, selecionou e treinou deficientes visuais para trabalhar numa função que não poderia ter aquela perda de atenção por conta de algo que estivesse acontecendo em torno dos funcionários. Então, meu amigo, isso é uma lição fantástica que a gente pode tirar. Mesmo que você tenha ideias que, na primeira vista, pareçam loucas, escreva essa ideia. Trabalhe em cima dela. Quem sabe, de uma ideia dessa, apareça a solução para a inovação que você gostaria de dar. Outra coisa é que seja prático. Seja prático.
Porque para ter essas ideias e essas inovações, você primeiro tem que estar atento a tudo que está acontecendo, como nós falamos lá no início do vídeo. Você tem que sempre treinar, pensar em algo criativo para tudo que está ao seu redor. Depois, quando você encontra a criatividade para o problema que você está querendo resolver, coloque isso no papel. Faça um protótipo dessa inovação. Depois que você fez o protótipo, imaginando o que pode dar errado, o que pode dar certo, o que vai dar certo, o que vai melhorar para você, o que vai melhorar para a empresa, qual que é o valor que isso vai gerar para todos que estão ali diretamente ligado a essa inovação, aí você implementa essa inovação sempre com um olhar de que ela pode melhorar. Faça melhoramentos, aprimoramentos em cima daquilo que você está inovando. E depois, uma coisa que é importantíssima de se fazer é compartilhe a sua inovação. Compartilhe o que você criou. Compartilhe essa criatividade. Afinal de contas, uma coisa que nós não podemos perder foco. A gente tem que crescer. Nós temos que melhorar. Aliás, a ideia é sempre melhorar, mas nós temos que contribuir. Nós temos que contribuir com o outro. Não tenha medo de você compartilhar a sua inovação com o seu concorrente, com as pessoas que estão ao seu redor. Isso só vai lhe trazer benefícios, tenho certeza. Meu amigo, hoje eu vou fazer um desafio a vocês. A partir de agora, olhe para os lados, olhe tudo que está ao seu redor. Quando você chegar lá na sua empresa, olhe o que está acontecendo e tente ter criatividade em cima de alguma coisa. Treine essa criatividade. Depois, faça uma inovação. Que seja algo pequeno, mas faça. Porque sempre que a gente faz, a gente tem aquela carga de boa adrenalina, a gente tem aquela carga de boa emoção que vai fazer com que a gente sempre tente de novo e mais uma vez. Para que a gente sempre tenha essa mente criativa que lá atrás a gente achava que não era para mim, não era para você. Que essa criatividade era para pessoas especiais. E não é. Essa criatividade é para todo mundo. Meu amigo e minha amiga, por hoje, o meu muito obrigado por vocês estar aqui com a gente. Não desligue, não saia do nosso canal. Sempre procure, toda semana traremos assuntos pertinentes ao seu negócio. E agora, o meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.